Bom Oi, dia, Rilson, tudo bem? tudo bem? E aí, bora para uma reflexão, 8 horas da manhã, começar o dia Aham. animado, reflexivo. E uma reflexão de um texto pesado, né? Danado foi esse texto, né? E é engraçado porque eu vou chamando as pessoas, mas vou seguir na ordem do livro, né? E aí, quando eu mandei, Uhum. fiz o convite, né, para você participar com a gente, eu não tinha lido o texto ainda, né? E aí, quando você falou, Monique, texto complexo, tá? Eu falei, do Emmanuel, né? Emmanuel sempre traz uma profundidade numa reflexão. Aí, ontem à noite, eu fui ler o texto, né? Falei, deixa eu ver o que, que o Hilson tá falando. Aí, eu fui ler o texto, falei, nossa, profundo, deixa eu olhar essa questão aqui do livro dos Espíritos, senão a gente não vai conseguir trazer a profundidade que ele traz nessa reflexão, né, Hilson? Exatamente, exatamente. Você lê e tem que estar com o dicionário do lado e o dicionário ali várias traduções para aquela palavra e você Pra encaixar a achar palavra melhor, né? realmente. É, exatamente, exatamente. Mas é interessante porque nos convida sempre ao estudo, né? Às vezes a gente fica meio que acomodado, lê um textinho ali e não se preocupa em procurar realmente qual seria a melhor tradução para aquela palavra e termina só levando para aquilo que a gente entende, mas na verdade muitas vezes não é aquilo Tá que muito ele quis além, né? passar, é muito além, exatamente, Deixa eu exatamente. só dar um oi para o pessoal que está entrando, o pessoal do Gurizada, a Renata entrou aí também, André Pádua do Espiritista Nerd, Jovens de Arimateia, a Valéria que está aqui com a gente, tudo bem, Valéria? O pessoal do Vinha de Luz, Aloísio também aí, amiga espírita. Então tem bastante gente entrando, bem-vindos, bom dia, gente. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, o título da nossa reflexão hoje é Veneno. E aí, como o Hilson e eu já iniciamos aqui, falando a respeito dessa reflexão, ela é uma reflexão bem profunda, que é da reunião pública do dia 4/5/59, e vem nos trazer uma reflexão em cima da questão 938. E aí, Hilson, é importante a gente trazer um pouco do conteúdo, né, dessa questão 938, até que para o pessoal entender a nossa complexidade aqui na nossa análise em relação ao texto. Porque essa questão 938, Kardec questiona os espíritos a respeito de decepções e ingratidão. Eu estou até com ela aqui, eu vou ler muito rapidamente aqui para a gente conseguir ler o texto de Emmanuel, para a gente conseguir linkar os dois assuntos, né? Então Beleza. ele traz aqui, né? As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que fez. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. E aí ele pergunta novamente: esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E aí os espíritos respondem: sim, se prefere a felicidade egoística. É, é uma triste felicidade esta, que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará o que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para ele um triste retorno. Mas não vos aflijas com isso, é o meio de colocar-te acima deles. E aí ele traz, né, uma conclusão de a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhes dá as premissas de uma felicidade que se lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. E aí já traz muita reflexão, né, Hilson? Muito conteúdo aí já. Demais. Quer comentar um pouquinho ou você quer que vamos já direto para a leitura? Quando você fala no título já veneno, né? Você já vê no dicionário que ele diz que mata os seres vivos ou torna doente. Nesse texto que você leu aí, ele já praticamente fala duas coisas. Ele fala uma coisa que é a doença, né? O ingrato é uma doença, né? Passa a ser uma doença. E no texto que a gente vai ler de Emmanuel, ele chega até a falar na questão
da morte, né? Assim, de uma certa forma, mas ele fala, eu não vou fazer o adiantamento do que a gente vai ler, não, mas é É bem praticamente isso. isso. E para que a gente entenda que o veneno nesse texto, ele se refere à ingratidão, à decepção, e no final lá, afeições destruídas. Só para que a gente possa fazer esse link com essas palavras, né? Exatamente. Então é interessante justamente para quando a gente for fazer a leitura aqui, todo mundo associar a esse conceito, né, de ingratidões, decepções e como a gente lida com isso. Então, bora lá? Bora. Vamos lá. Ele traz assim: corrosivo no coração, a surgir no conúbio entre a revolta e o desânimo. Tisna um manancial de emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E chegando ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. A vítima, deste modo, não enxerga o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo, e imagina apressada espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Em funesto delírio chega a lançar de si escárnio e vilipêndio, a própria natureza que revela a bondade infinita de Deus. Exato. Eu tô aqui ainda pesado com esse texto, Pensando, porque né? porque aí ele, no começo ele diz, corrosivo no coração, a surgir da ligação, né, que é uma da tradução, ligação entre a revolta e o desânimo. Suja a nascente da emotividade, né? Surge a nascente daquilo que você tem de amor para com o próximo, né? Então, esse veneno, ele suja tudo aquilo que você tem, muitas vezes, de centelha, né? Da nossa centelha, né? Então, ele faz com que você passe de pensar em fazer o bem para, inicialmente, deixar de fazer e, consequentemente, contaminar outras pessoas a fazerem também o bem. Essa é uma das coisas que eu peguei nessa parte do texto, né? Onde a pessoa que faz o bem ao próximo, ele passa a ser ingrato com a divindade, porque não conhecendo tudo aquilo que está sendo oferecido a ele, tudo aquilo que Deus permite na sua caminhada, né? E aí, em algum momento ele deixa de fazer aquilo, não reconhece, ele passa a ser ingrato, E é né? engraçado como a gente é egoísta e orgulhoso, né? Porque a gente acha que nós temos o direito de se decepcionar com alguém porque a gente cria expectativa, né, Rilson? Então, assim, no momento que ele fala aqui que nós somos a vítima, deste modo não enxergamos o bem que o céu espalha em tudo, na verdade, o que está sendo feito ali naquele momento de decepção é um teste, né? A gente está sendo testado até para ver, dado aquela decepção, dado aquela situação, o quanto a gente é resiliente, né? O quanto a gente consegue realmente amar o próximo e se colocar no lugar dele, porque muitas vezes ele faz, né, e nos decepciona sem perceber que está agindo de uma forma que nós entendemos que não é a correta, né? E até uma aprovação, passa a ser uma aprovação, porque se você faz o bem, sem olhar quem, se você faz o bem, né, se você ajuda, e não está preocupado com o retorno material ou de imediato, né, mas no momento que você passa a ficar chateado, né, pela ingratidão de outra pessoa, ali é uma aprovação, porque é para saber se você é egoísta ou não, porque se você ficar preocupado, você é egoísta, porque você está preocupado no retorno que você está tendo. E o amor e a caridade não é isso, né? Ele é incondicional, você faz a diferença se aquela pessoa aceita ou não. Como no livro dos Espíritos diz, né? Que se você não for reconhecido aqui, será reconhecido em outro momento, mas será reconhecido, né? Exatamente. E eu achei Então, interessante quando ele fala aqui que ele fala assim do desânimo que se forma na nossa cabeça uma nuvem, né? Que é muito do plasmar os nossos pensamentos. Então, se eu fico decepcionado e começo a criar no meu pensamento que aquilo foi algo negativo, e começo a pensar, né, de forma negativa em relação àquela pessoa, eu começo a plasmar essa nuvem, né, de coisas ruins, né? E aí eu fico naquele sentimento de ficar revivendo o tempo todo, né, aquela situação. Quantos de nós, né, já não passamos por algum tipo de decepção e que você fica ali mentalizando e repensando o que aconteceu, falando, mas não é possível, né? Eu fiz
sempre pensando no bem, essa pessoa me decepcionou tanto, e a gente fica ali tentando, né, reviver aquela situação para buscar alguma coisa que justifique aquilo que aconteceu, né? É aí exatamente onde está o veneno, né? Exato, Nesse caso, ele não mata, mas ele te adoece. E exatamente. eu sempre falo a questão da ingratidão ou da decepção que você falou. Eu procuro não me decepcionar mais, porque eu já botei na minha cabeça, eu já falei em outra live, que as pessoas que estão mais próximas a mim, quem seria? Minha família, né? Então, é aquelas que eu tenho que pegar como referência, inicialmente. Então, se eu tenho noção e eu tenho a ideia de que essas pessoas que estão mais próximas a mim, elas podem me decepcionar, se eu boto isso em mente, consequentemente, as outras pessoas que estão um pouco mais longe de mim, ou aquelas que eu vou fazer alguma campanha, alguma coisa do tipo, elas podem me decepcionar porque não são gratos àquilo que a gente faz, ou decepciona de qualquer outra forma, eu não vou sentir tanto, porque na minha mente, a minha família pode me decepcionar, imagina quem não é da minha família. E não te conhece tão a fundo, né, Wilson? Exatamente, exatamente. Então não sabe do meu propósito, né? E nesse momento linkando agora no dia atual, que é esse momento de campanha, né? A gente faz alguns trabalhos sociais e o pessoal sempre quer fazer junção de ser político à ação social, né? Aí a gente está fazendo alguma campanha, Dia das Crianças a gente fez algumas e ainda tem mais para fazer, só que coincidiu com essa época de política. Então muitos olham assim e dizem, esse cara quer ser candidato. E eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato. E dessa água, não vou dizer dessa água, eu não beberei, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né, Monique? Que Exato. seria que eu ser um político, para que eu venha a ter propósito maior e assim conseguir ajudar aquela comunidade no qual a gente acolhe, né, e a gente tenta procurar recursos para... Beleza. Mas nesse momento eu não tenho nenhuma pretensão. Até tenho um pouco de aversão aos políticos, não à política, certo? A política é uma coisa, os políticos são outro, a religião é uma coisa, os religiosos são outros. Verdade. Beleza? A gente tem que diferenciar essas coisas, porque senão a gente termina colocando tudo em um saco só e não é. A gente sabe que uma coisa tem a função maior e a parte de baixo, que somos nós, pecadores, né, Monique? A gente, então, né? de alguma forma, distorce, né, o que é política, né? Exatamente. Interessante você trazer isso, porque a gente fez uma live recente, né, no meu YouTube, falando a respeito de espíritas na política. Então, quem depois quiser entrar aí para dar uma olhadinha, a gente traz o conceito de política lá da Grécia Antiga, quando, né, foi definido que deveríamos existir uma política para poder, de alguma forma, trazer a felicidade ao coletivo. E é bem interessante como a gente consegue ver que realmente se distorceu o conceito de política, né? Nós distorcemos, né, esse conceito. Mas vamos voltar aqui para o texto, senão a gente vai falar de política. Então, bora lá. E aí ele traz o seguinte: mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor e descendo letal para a zona da língua, converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do império da sombra como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Desde então, julga acharem toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em lugar de esperança e exaltando a mentira com que se faz de si mesmo um campo deplorável de aspereza e loucura. E aqui ele também traz para o lado sombrio, né? O quanto a gente encara, né, essa situação da decepção e da ingratidão, né? De forma negativa, a gente começa realmente a atrair, né, pensamentos negativos, a gente está atraindo aí muito mais sentimentos negativos e até estamos predispostos a algumas intuições negativas, né? E aquilo que era uma coisa tão pequena vira uma coisa gigante, né? Tudo é psíquico. Tudo é psíquico. Essa é uma palavra? Psique. Tudo é psique, né? Porque no momento que tudo acontece, você tenta, ele aí diz, tenta escurecer o sol e nublar as estrelas. Onde tem brilho, onde tem luz, você tenta escurecer e você tenta viver na escuridão, porque você está conectado com aquilo. Aí ele fala em 3 aspectos aí. Ele fala no olhar, no ouvir e no falar. Certo? Aí quando você pensa no olhar,
a gente já vai estar contaminado pelo veneno. Então, tudo que a gente olhar faz parte do que a gente está sentindo, né? Se nós, por fora do nosso corpo, no nosso entorno, está todo mundo feliz e fazendo bem, a gente não enxerga isso. Enxerga muitas vezes, são oportunistas, são pessoas que estão fingindo tal coisa, mas na verdade ele não sabe o que está acontecendo. Então ele já está olhando, né? Então ele está julgando pelo olhar, ele está ouvindo, ou muitas vezes não ouve, porque não dá tempo ele deixar a pessoa esclarecer muitos fatos. Então ele ouve o que quer ouvir, na verdade, e na verdade não, o que eu penso, né? A gente tem a questão de falar a verdade, mas na verdade não é o que eu falo. E é só um pensamento. E na questão da fala, né? E depois de olhar, ouvir, ele vai falar. Então ele fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, e no falar ele tem uma questão maior, que ao falar eu posso contaminar outras pessoas que estão ao meu redor e que não sabem a real história. Isso eu digo que existem os dois lados, né? Numa separação de um casal, né, Monique? Existe dois lados, não, na verdade são três, né? É um lado do marido, um lado da esposa e a verdade. São três lados, né? Então, quando alguém vem me falar sobre alguma coisa de fulano, aí eu digo, certo, mas ainda tem outro lado. Eu não posso fazer juízo de valor, né, só pelo seu lado. Eu tenho que ver o lado do outro. E quando a gente vê o lado do outro, é totalmente diferente do que o primeiro colocou. Então, eu digo, meu amigo, a verdade está aqui no meio e eu não vou saber como julgar. É verdade. Mas, né, então, eu E enxergo mais ou menos como isso. a gente está numa época, né, que sai tanta notícia aí na mídia dessas separações de casais, né, de coisas aí do cotidiano, a informação vem tão fácil que as pessoas não buscam se aprofundar no que está acontecendo, né, entender a situação que está acontecendo, e na primeira publicação eles já vão lá, comentam, já dão a sua opinião em cima daquilo, sem conhecer realmente essa verdade que é o que você trouxe. E aí quando ele fala dessa questão do ouvir, né, quando a gente está com esse olhar, né, já estou num olhar de julgamento, normalmente eu paro de ouvir, né? Chega um momento que a pessoa está falando, eu me bloqueio, né? E já tô tão negativo ali que eu não ouço mais. A pessoa fala e simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E eu quero só falar também, eu deixo de ouvir. É importante a gente ter essa noção de que muitas vezes é melhor não falar naquele momento, né, Hilson? Às vezes você está ali num momento de estresse, de angústia, né? Do lado sombra que ele traz aqui no texto, muitas vezes é aquele momento que você tem que calar, refletir a respeito daquilo que aconteceu, porque muitas vezes na ânsia de tentar resolver na hora, né? Nessa nossa paixão de tentar resolver tudo naquele momento, a gente acaba falando besteira e magoa o outro, né? Então a gente precisa realmente ter, de alguma forma, entender que a gente não está no momento bom, se fechar, refletir sobre aquilo para depois voltar a conversar num outro patamar, né? Ou deixar a questão do ouvir, eu acho importante, porque quando você diz assim, ó, vá para uma terapia, né, o psicólogo muitas vezes ele fala muito, aí a pessoa fala, deixa eu vou para lá e só fico o que eu falo. Mas na verdade, quando a gente fala, a gente expõe aquilo que está no nosso íntimo. E às vezes a gente só está sentindo, a gente nunca falou para ninguém, né, Monique? E na medida que a gente fala, a gente reconhece o que está dentro da gente. Aí você diz, uff, meu amigo, eu pensava isso aqui, Eu estou pensando, né? Eu estou falando algo que estava aqui dentro, mas eu não tinha noção do quanto isso era grande. E o psicólogo começa a puxar de você, você vai falando, e o remédio sai. Quer dizer, o veneno sai, mas o remédio também sai. Porque o veneno, ele sai de dentro de você, mas em você ouvir as suas palavras e o que você percebeu que tem dentro de você, o veneno também vai estar saindo, porque você começa a enxergar que a forma que você está pensando está errada, né? Então, essa é uma parte importante. Você não tem o que dizer a outra pessoa, escute-a, porque aí você vai estar dando um remédio para ela e para você também, porque aí você vai conseguir saber como você resolveria isso em sua vida. É uma parte como eu entendo. Tem um ponto importante que você trouxe, né? Porque muitas vezes a gente se cala para poder refletir, mas a gente se cala e não põe para fora, que é aí a importância realmente de ter uma pessoa isenta do assunto para você conversar, seja um psicólogo, né, um terapeuta, enfim. Porque muitas vezes a gente se cala, a gente guarda esse veneno e fica remoendo, que é um pouco do que eu comentei, né, daquela sombrinha que a gente vai criando, esse veneno fica com a gente, né, e a gente adoece. Então tem que ter realmente, ok, a gente guardar por um período, né, para refletir, mas a gente não pode guardar para sempre.
Senão a gente fica doente mesmo e não resolve as questões, né? Que a Precisa diferença pôr pra entre, fora. que a diferença entre o antídoto e o veneno, né? É só a dosagem, né? Então, se você escuta demais ou se você fala demais, ele passa a ser um veneno. Mas na medida Exatamente. certa, né, Monique? Na medida que você escuta um pouco, você faz uma reflexão sobre aquilo que você escutou e você tenta passar, mas não como uma verdade, mas sim como algo para que a outra pessoa reflita, teoricamente isso aí já passa a ser um remédio, né? Agora, se você só impõe a sua verdade, é assim que tem que fazer, é assim que você tem que superar a luta, é assim, isso é um veneno, porque a outra pessoa não vai enxergar como uma ajuda, e sim como algo que passa a maltratar mais ela. Exatamente. Muito bom. Eu tô só lendo aqui os comentários bem rapidinho pra gente não perder o foco. Vontade. O Jorge colocou aqui, a gente não assimila que às vezes o mal faz bem, né? Difícil de aceitar. E a amiga espírita também colocou, muita gente vive assim o tempo todo, cheio de revolta e rancor em relação a todos. Isso contagia ao redor. É verdade, a gente quando tá nesse momento sombra aí, né? Nesse momento de pensamentos negativos. Eita, Espiritismo 24 horas, Uriel tá aí. Bom dia, amigos. Que os benfeitores os protejam na senda. Obrigada, Uriel, por estar aqui com a gente. Professor Espírita também. Lili, um beijo, minha querida. Angel entrou. Aloísio também divulgando aí as próximas reflexões na sequência aqui da nossa. Muito bom. Vamos continuar então? Abraço, Lili. Lili é um carinho. Ela é uma graça. Então vamos lá. Desde então, julga achar em toda criatura expoente do vício. Ah, não, esse aqui eu já li, desculpa. Paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhe a menor expressão de auxílio e entendimento. E atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta infeliz o desejo da morte, com a qual se precipita a cova do suicídio, para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesmo. E aqui ele vai bem profundo, né, em relação a essa questão de quanto mais a gente fica alimentando isso, vem esse desejo da morte, né, que de alguma forma pode nos levar aí ao suicídio. Então eu achei interessante como se chega ao extremo, né, quando a gente começa a alimentar essa raiva, esse rancor, esse ódio. E antes dessa fala, tem paralisando as mãos na preguiça insensata, né? Então, além de cultivar o mal, além de enxergar o mal no outro, não faz nada pelo bem do próximo. Eu enxergo isso, né? Sim, Paralisando as mãos na preguiça, acusando o mundo, né? Achando que o mundo é sempre o errado, faz as coisas erradas, sem doar-lhes menor expressão de auxílio e atendimento. Então, qual doação ele faz ao próximo, né? Imagina essa pessoa que não faz doação nem a si mesmo, né? Porque não consegue doar o amor próprio. Então, zero, zero empatia, né? E atingindo o apogeu da demência e tal. Então, nessa parte que ele fala, é tremenda, insulta a lei divina e a injúria a si mesmo. Então, imagina, como tem lá no Livro dos Espíritos, né? Assim como um bem será reconhecido, se não agora, posteriormente, o mal também, né? E pior ainda é o suicídio, né, Monique? Porque será cobrado e as dores serão aumentadas. É apenas uma ilusão, achando que o mundo é perverso e só te quer o mal e você quer fugir desse mal que não existe e acha que então tem a ver com o que a gente imagina posteriormente da vida, né? Então cada ser vai entender a morte de um sentido e isso vai influenciar nessa sua decisão de tirar a sua própria vida ou não. é verdade. E aí ele imagina, né, que vai estancar esse sofrimento, na verdade ele vai estar só agravando, né, esse sofrimento cada vez mais, e aí ele vai ter um papel aqui de resgatar isso no futuro. E voltando aqui à questão também da decepção, e lá no Livro dos Espíritos ele traz também, né, que muitas vezes a gente se decepciona com determinada pessoa, mas a gente não se abre, a partir do momento que a gente começa a pensar de forma negativa, a gente não se abre para outras pessoas que podem se aproximar da gente, que tem, né, um mesmo ideal, que está buscando um mesmo caminho, né, e muitas vezes a gente se fecha, se isola, né,
como se fosse um caramujo mesmo, né? A gente se isola ali no nosso casulinho e a gente não tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, com situações diferentes, com histórias de vidas diferentes e que podem agregar nessa nossa jornada de evolução, né? Eu tiro por mim e dou um exemplo bem recente. Quando iniciou a pandemia, a gente estava com a mente pesada, né? Com coisas que a gente não sabia o que era ou como iria acontecer. Então você fica muito perturbado e você quer ver informações, e muitas vezes é uma variante de informações muito grande e você não sabe qual é a verdade, né? Então você fica meio que perturbado e coincidiu com a política, com a atual, aquela coisa toda, e eu comecei a disseminar essas informações, que era tentando fazer com que as pessoas enxergassem a verdade que estava por trás daquela pessoa ali, enfim. Então eu comecei no meu Instagram a divulgar muita questão política. Chegou um momento, e a gente começa a atrair várias pessoas que vai te seguindo por conta daquilo, né? Sim. Aí chegou um momento, eu disse, já que é para que já que eu tento mudar as cabeças das pessoas, eu não vou mudar de acordo com o mau pensamento que eu acho que ela tem, e sim tentar mudar através das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Daí veio a intenção de fazer a divulgação do Evangelho, sabe? Com isso, aconteceram coisas maravilhosas, que eu dei espaço, nesse momento eu dei espaço para que essas pessoas que pensem assim como eu, se chegassem a mim. Então, eu posso dizer assim, que eu conheci mais de 30 pessoas, né, que tem esse pensamento de amor, né? Monique é uma Passei por delas, isso também, viu, Wilson? você é uma delas, Lili é uma delas, Marcelo Bispo é uma delas, Deusa Samuel. Se eu for citar aqui, tem várias pessoas que eu fiz live, pessoas que eu só acompanhava pela Rádio Boa Nova, entende? Então, eram pessoas que estavam longe de mim, e aquela coisa, escutava naquele momento, de repente eu vim para o meu mundo. E hoje essas pessoas fazem parte do meu mundo. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, desse momento tão difícil, a gente ter novas amizades. Então, eu me abri, E são, né? são pessoas de apoio, né? Que têm uma visão muito parecida, muito semelhante à nossa, e a gente vai se fortalecendo, né, Wilson? De alguma Aprendendo forma, muito, né? determinado desânimo, né? Você se espelha nessas pessoas, você troca com essas pessoas e você vai sair dessa relação fortalecido, né? Exato. E outra coisa, a gente começa fazendo as lives, né? Aí a gente faz, e chega um momento que dá um desânimo, assim. Eu não Sempre sei dá. contigo, mas comigo Sim, acontece. Eu digo, rapaz, eu acho que eu não estou muito preparado, não. Aí, de repente, vem aquela mensagem no direct. Olha, eu assisti sua live, foi maravilhoso, mudou minha vida. A exato. gente não tem noção do quanto... Eu chego a ficar aqui emocionado, eu fico arrepiado, porque são mensagens muito carinhosas. As pessoas mandam e você não tem noção do quão longe você atinge essas pessoas, É verdade. né? É bem Então, isso. aí dá uma energia para você voltar, né? Para você continuar. Então, a gente Eu está acho que aqui até quando Deus quiser. isso daí é a espiritualidade trabalhando a favor aqui do nosso trabalho, né, de comunicação, porque realmente a gente sempre tem esses baixos e é nesses baixos que alguém vem e te manda uma mensagem falando: "Ai, você podia tanto fazer uma live aqui no meu canal. Nossa, essa Uhum. mensagem para mim foi importante na data de hoje", né? Quando a gente recebe essas mensagens ali no direct, dá até uma energia. Eu brinco que são minhas lamparinas que trazem luz pro meu dia. Foi demais, é verdade. É bom demais. Vamos lá. Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco das trevas, chama-se pessimismo. E aí ele fecha aqui com pessimismo, né? O pessimista é aquele tudo que encara tudo pelo lado negativo, né? Então ele espera de tudo o pior. Ele não dá oportunidade para que seja diferente do que ele imagina, que seja o pior. Assim é das pessoas, né? Ah, tu vai fazer tal coisa, hoje não vai não que vai dar errado. Não, não, a gente começa a fazer isso até com as crianças, né? Ó, não sobe nessa árvore não que você vai cair, Exato. né? Ó, não faz isso não porque tu não sabe pintar. E quem nasceu sabendo, né? Então a gente passa a ensinar o pessimismo às crianças e trava essa energia de conhecimento ou busca de conhecimento das crianças, né? Então é uma pessoa que não tem amor próprio, né?
O pessimista, ele, como é que eu posso dizer? Ele vive na escuridão diária, 24 horas, E muitas 365 vezes, dias, se né? você não tiver atento, você é contagiado, né? Ele leva todo mundo que está à sua volta aí nesse pessimismo. Até porque o mal, ele tem uma força muito grande, o convencimento, né? E não tem vergonha nenhuma de se mostrar. Já o bem, ele tem essa vergonha de se mostrar. Então, às vezes, a gente quer dar um toque de luz nessa pessoa e a gente fica meio constrangido, achando que aquela pessoa vai achar que aquilo é uma lição de moral, ou que você sabe mais. E quando o mal quer, não. Vai, faz isso com ele, né? Bate de volta. O cara Exato. chega, né? O cara chega e te oferece algo que pode até tirar a vida de outra pessoa, né? Eu lembro na minha adolescência, tinha aquelas rixazinhas de jovem, né? Aí a gente brigou lá com o menino e de repente chegou um cara que eu nunca vi na vida, mano. O cara tava com uma arma na mão e me Olha, ofereceu a arma, ó, vai e se vinga dele. Eu chego e como gelei, né? Porque assim? eu não conhecia o cara. E de repente esse mal chegou do meu lado, Olha querendo que eu me isso. destruísse, que eu não ia destruir a vida do cara, eu ia destruir a minha, né? Antes dele ia destruir a minha. Aí eu disse, não, 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 não. Mas no momento da raiva, você pega aquela pessoa que, de uma certa forma, apanhou ali naquela briga, você está revoltado porque você apanhou. Né? Então, eu poderia ter pego a arma, mas graças a Deus, meu guia aí, protetor, disse, rapaz, solta esse Deu uma negócio, manda ele sacudida, embora. né? Foi uma sacudida esse momento, né? Forte, viu? Forte, viu? Graças a Deus, graças a Deus. É só um exemplo mesmo aí. Mas quantos não passam por isso e nesse momento de raiva tem essa, né? Acontece isso de alguém trazer isso e muitas vezes ali no momento de loucura, né? Acaba E é muito fazendo. rápido, né? E é muito rápido, é muito rápido. É aqueles 10 segundos que mudaria tudo, né? Até menos de 10 segundos, mas a ciência diz que é em torno de 10 segundos. Por isso que dizem, contem até 10 antes de responder ou de fazer algo, né? Quando você está com raiva de alguém, você sai e essa pessoa está longe, você vai lá para tomar satisfações, nesse caminho você já vai refletindo. E chega lá, feito aconteceu também na obra, né? O pedreiro, na obra que eu acompanhei, o pedreiro, o servente xingou a mãe do pedreiro, aí um dos outros serventes foi dizer a ele. Aí ele disse, eu vou matar agora. Só que o andar tinha mais de 10 andares. E ele foi pela escada, né? Aí o cara lá já Até estava chegar esperando. lá, né? Oxe, o cara lá em Já cima já estava. refletiu Já, tanto. então, o cara lá em cima já estava esperando ele, já. Eu mato ou morro. E ele foi Jesus. subindo a escada e pensando. Quando ele chegou lá, ele só foi olhar para a cara do cara e voltou. Ele disse que no caminho ele foi refletindo: olha, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho mãe, ele também tem, eu vou destruir a vida dele. Então, chegou lá em cima. Isso foi na prática, né? Não é teoria, né? Isso foi na prática mesmo. E Olha ele me aí. falou. É isso Um mesmo. exemplo eficaz, né? Bem direto, na verdade. Exato. O Wilson, então essa reflexão de hoje foi bem profunda, né? E aí eu queria finalizar aqui só fazendo uma pergunta para você. O que que é o veneno? Qual foi a conclusão desse veneno no final? O veneno, para mim, é tudo aquilo que nos mata ou nos deixa doente. E o veneno, ele não só mata ou deixa doente você. Ele deixa também aqueles que comem do seu prato. São aqueles que estão na borda da sua vida. Né? Porque se o meu prato está envenenado, todos aqueles que estão na borda ou se alimentam dele também ficarão doentes ou morrerão. E esse veneno está dependendo do que nós alimentamos, né? Como É é que uma a gente escolha vai, nossa, né? como a gente vai preparar essa comida? Se é uma comida que é preparada com amor, com respeito, com carinho, com muita energia boa, consequentemente, todas aquelas pessoas que vão comer desse prato vão ficar alimentados de boas energias. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente faz com raiva. Você vê no simples alimento em si, que a pessoa prepara, naquele dia que está com vontade de preparar, muitas vezes ela não prepara com certo tempero, e a pessoa que vai comer diz que delícia, ela diz, mas é o tempero normal de sempre. Normal. E outro momento você não está com aquela vontade. E por não estar com vontade, você aumenta no tempero.
para poder tentar deixar melhor. E a pessoa vai comer e diz, ixi, não tá igual feito naquele dia. E a pessoa diz, mas eu nem usei Fiz igual, a quantidade de tempero. Ou botei mais tempero, né? Para tentar equilibrar a falta de vontade de fazer algo. Então, tá na nossa energia e não no que a gente faz. Porque aí já entra a intenção, né? Exato. O que eu estou fazendo e qual é a intenção que eu estou fazendo naquilo ali. Maravilhoso. Muito bom. Hilson, queria agradecer a sua participação e você ter aceitado aí o nosso convite. Meu canal está aberto aí para você sempre. Gente, quem não conhece o trabalho do Hilson, entrem aí, Hilson Sena, né? E o banner que tá aí no meu canal, né, Hilson? É importante a gente falar. Um beijo para Verônica também. Foi Hilson que fez aí essa foto maravilhosa, essa caricatura maravilhosa que tá aí no meu Insta. Quem quiser conhecer o trabalho do Hilson, né? É importante a gente divulgar. Trabalho super bem feito, com uma qualidade absurda aqui. Então é importante Obrigado. a gente divulgar esse trabalho. Hilson, obrigada. Obrigado. Bom dia para você. Bom Até dia a para próxima você. aí. Obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição para divulgar a palavra de Cristo. E em breve você estará comigo numa live lá no meu canal também, tá? Bora. Beleza? Então, muito obrigado. Foi um desafio, porque é a primeira que eu faço pela manhã, né? Geralmente de manhã eu estou meio travado mentalmente. Eu acho que a maioria, né, que chega aqui fala alguma Sim, coisa do tipo, né? Mas foi muito bom, foi muito bom. muito Foi bom. muito bom Porque mesmo. esse trabalho que a gente está fazendo nesse horário é o desafio mesmo, o desafio dos 21 dias da Carol Oliveira e que acabou virando 91 dias, né? E a gente vai Muito terminar bom. esse livro aqui, ó, porque o pessoal pediu para a gente terminar o livro, né? E com esse Uhum. conteúdo que você percebeu da leitura de hoje, é desafiador. Exatamente, mas é muito bom, muito bom. Muito Obrigada, feliz. viu? Até mais. Até mais. Obrigado. Bom dia a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.